Bem-vindos ao Rota Tarô. A proposta do Rota é criar um curso prático com um passo a passo de como você profissionaliza o seu atendimento do tarô. Então, a proposta é que daqui a 30 dias você já comece os seus agendamentos. E a gente começa na primeira aula sobre os conceitos de uma consulta profissional. O tarô, ele não é decoreba. Cada carta, ela é lida pela interseção que ela tá. A posição, o arcano e a pergunta do cliente. Tissa, como que é isso na prática? Eu preciso ter uma compreensão de cada carta, de cada arcano, sem decorar, e desenvolver métodos seguros, práticos, para poder me posicionar no tarô. O tarô, ele não é determinista. Eu acho que é um ponto importante da gente falar. Existe uma diferença entre o vidente e o tarólogo. O tarólogo é aquele que estuda essa simbologia, essa linguagem que é riquíssima, que é milenar do tarô. E nesse estudo, a gente entende como criar um passo a passo para fazer o meu atendimento de tarô. Uma das principais dores das tarólogas que estudam comigo é: Tissa, como que eu posso me sentir segura para fazer uma consulta de tarô, para conduzir uma consulta de tarô? E como que eu consigo construir uma agenda, uma rotina que eu possa ter os meus atendimentos e começar a viver, então, através do tarô. E a gente começa, então, sobre ética, falando sobre ética, sobre definição de posicionamento. Eu, enquanto taróloga, tenho uma responsabilidade, uma preocupação muito grande sobre o que eu posso e o que eu não posso falar num atendimento, numa consulta de tarô. Porque eu entendo que qualquer afirmação determinista sobre a vida de outra pessoa, eu posso estar impactando profundamente as decisões, as escolhas e o livre-arbítrio daquela pessoa. Então, o método é ver, narrar e perguntar. Por que eu utilizo todo esse princípio de método? Porque cada carta, ela vai sair dentro de uma definição de um jogo claro. Então, aqui a gente vai aprender, dar um direcionamento de como a gente constrói uma consulta de tarô. Então, a gente pode ter uma pergunta objetiva sobre uma visão geral da vida, sobre relacionamento, sobre uma tomada de decisão. E tudo começa com essa comunicação com o cliente. Quanto mais eu tiver ética no meu posicionamento, mais eu vou atrair para minha carteira de clientes aqueles que estão alinhados com a proposta que eu desenvolvo o método. Eu desenvolvo o método. Eu ofereço uma gama de produtos que a gente vai falar depois sobre como trabalhar as promoções, preço, né, como precificar, como se posicionar, como construir os seus produtos com preços diferenciados, como eu empacoto isso, como eu coloco isso na minha vitrine, que é uma rede social, como que eu trabalho com uma busca ativa, construção de grupo, live. Então, a gente precisa entender que o ser tarólogo e viver do tarô vai muito além do conhecimento das cartas. E a proposta do Rota é prática. A gente tem a aula e você coloca a mão na massa. E a primeira aula, a gente já vai falar sobre métodos de tarô, como interpretar, ter uma definição clara das interpretações que a gente vai disponibilizar para os nossos clientes. Quais são os modelos que a gente utiliza de interpretação? Qual é o tempo de cada consulta, de cada atendimento dentro de cada modelo? Qual é o preço dentro de cada atendimento, dentro de cada modelo? Como a gente trabalha promoções, desenvolvendo produtos com métodos próprios. Tudo que eu vou mostrar para vocês é um passo a passo daquilo que eu construí dentro do método. Mas não significa que você tem que seguir à risca, não é que você não pode, você pode, mas é te dar a ferramenta para você construir a sua identidade, a sua expressão. A gente constrói, é uma co-construção junto com o cliente, um atendimento, uma leitura. A gente precisa aprender a fazer perguntas poderosas, né? E o cliente, ele participa, ele valida, ele ajusta, justamente para a gente entender sobre quais são as informações que aquele arcano está trazendo para a gente. Então, eu te espero. Foi um prazer estar com você aqui. Lembrando que a gente tem a nossa clínica semanal, porque é prático. Então, ali a gente tira dúvida, a gente simula jogos juntos com outros tarólogos.
a gente constrói, como faz uma live, como faz a DM, qual é o texto da DM, quantas pessoas eu preciso mandar mensagem, como eu mando a mensagem. Então aqui a proposta é construir junto esse passo a passo para que você possa já ter os seus primeiros atendimentos ali, ou para quem já atende, aumentar o número de atendimentos na sua agenda para o mês seguinte, já começando agora. Então, se prepara, porque essa aula que a gente vai ter é uma aula bem prática. A gente vai falar de modelos de atendimento, a gente vai falar de precificação, e a gente começa primeiro com a organização de todo o nosso processo. Depois que a gente passar por essa etapa, aí sim a gente mergulha na jornada do louco, entendendo a lição de cada arcano, de cada arquétipo, de forma muito mais abrangente do que a gente vinha trabalhando até então. Eu conhecendo em profundidade a lição de cada arcano, eu não preciso decorar o sentido daquele arcano. Eu tendo uma visão clara sobre cada casa num jogo, do método que eu estou aplicando e como que eu vou buscar essas respostas e essas informações para o cliente, eu consigo também me posicionar de forma clara e ser extremamente assertiva, definindo aonde eu quero chegar, definindo o que eu quero oferecer para os meus clientes e definindo então esse passo a passo através do método Rota. Boa viagem, faça a sua jornada, cumpra o seu papel e até o nosso encontro então na próxima aula, onde a gente vai estar falando de como a gente começa a botar a mão na massa. Adorei, até o próximo vídeo.